E agora, por fim, a gente chega num momento importante aqui. Será que vamos ter que operar o nosso paciente porque os medicamentos não estão mais fazendo efeito? Ou vamos indicar a cirurgia, como já foi falado no período antes do coffee break, precocemente? Como é que a gente vai lidar com isso? Então, para falar sobre esse tema, quando operar o paciente com doença inflamatória intestinal, eu chamo a doutora Juliana Câmara de Barros Carneiro. Ela é membro do Colégio Brasileiro de Cirurgia, da Sociedade de Coloprocto, do GEDIB, do ECO e do IBUS. Muito obrigada, doutora Juliana. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite, é uma honra poder estar aqui e participar desse evento que está sendo maravilhoso. Então, vamos lá, vamos falar de onde que entra a cirurgia. Eu não sei se foi proposital botar a cirurgia na última mesa, né, como seria a última opção para o paciente, mas vou tentar convencer todo mundo que é ao contrário, que pode ser a primeira opção. Quando a cirurgia vai entrar no caminho do paciente, né? Ele pode entrar no começo, como a primeira, o upfront, ele pode entrar ao decorrer das complicações. Então, assim, eu botei até esse slide de falando da doença inflamatória, mas ele já foi falado em outras aulas. Eu vou tentar agilizar. Só frisar em relação a algumas diferenças importantes entre a doença de Crohn e a retocolite em relação à indicação. Porque quando a gente fala em doença de Crohn, ela é uma doença que ela comete o intestino de maneira salteada. Então, a gente tem que pensar, enquanto cirurgião, de que na intervenção a gente tem que ser muito, muito rigoroso, retirar o mínimo possível. E sempre tentar poupar o paciente, isso tanto a nível de intestino, como também na doença fistulosa perianal. Poupar o esfíncter anal, que é o grande problema desses pacientes, no caso da fístula anal. Na retocolite, como é uma doença que começa do reto, como foi dito, e se estende, ela tem a cirurgia de uma maneira diferente. A gente retira todo o intestino doente. Então, a visão do cirurgião frente às doenças é diferente. Então, esse slide já foi até mostrado aqui, mostrando a doença de Crohn, uma doença que dá o estreitamento, é salteada. Então, por exemplo, esse intestino aí, eu não vou pensar em tirar uma parte grande, eu vou tirar aquilo que está incomodando o paciente naquele momento. E na retocolite, não. É uma doença que vai se estender, começa no reto, vai se estender para o colo esquerdo, pode virar uma pancolite, e a cirurgia envolve retirada total. Quanto comum é essa doença? Isso é muito importante para todos vocês que estão aqui, né? Nós estamos falando de uma doença, e por que estamos todo mundo aqui uma tarde toda e amanhã mais um dia falando de doença inflamatória? São 10 milhões de pessoas que vivem no mundo com a doença inflamatória. 1 em cada 3 pacientes com a doença de Crohn vai precisar de alguma cirurgia nos seus primeiros 10 anos de doença. 20 a 30% dos pacientes com retocolite são operados ao longo da vida. E a qualidade de vida, né? A gente tem que falar com o paciente que é possível viver bem com a doença inflamatória, com o tratamento certo. A maioria dos nossos pacientes vai alcançar a sua remissão. Então, quando a cirurgia é indicada, eu acho que isso é muito importante a gente ter em mente quando que entra o papel do cirurgião ou do coloprocto nessa situação. Na urgência, gente, o paciente com perfuração, com abscesso, na colite aguda grave, o que a gente tem que pensar? É muito importante. O que acontece na vida dos pacientes é que muitas vezes esses pacientes são abordados na urgência num plantão de geral. E, às vezes, essa abordagem não é a mais ideal naquele momento, porque é diferente você operar uma perfuração no paciente de doença de Crohn e um paciente com uma perfuração por outros motivos. Então, isso é uma coisa que tem que ser também pensada para esses pacientes. Outra é o estreitamento, a estenose. O que é a estenose? É justamente aquele intestino que cicatrizou e fez uma fibrose, uma cicatriz que não permite mais a passagem adequada dos alimentos. Então, o paciente tem muita dor, tem vômito, ele não se alimenta, não consegue se alimentar.
As fístulas, como já foi falado, as fístulas podem ser entre o intestino e a pele, entre o intestino, entre o intestino, a bexiga e as fístulas anorretais. Então, são comunicações anormais. É um caminho que perfurou e entrou a comunicação entre um órgão e o outro. Lembrando da doença resistente aos remédios, que também nós temos pacientes que isso no passado foi uma indicação mais, que as pessoas faziam mais. Hoje existe um maior número de medicamentos, então é evoluído mais a troca de medicamentos até que se indica a cirurgia, e aí a gente pode discutir se isso é bom ou não em certos pacientes. E aí eu só trouxe a questão do profiling, que foi falado muito no ECO desse ano, que a importância do que já foi falado, tratar cedo e eficazmente, vai diminuir o índice de cirurgia e vai melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Nós estamos falando de diminuir em 5 vezes o número de cirurgias para esses pacientes. Que tipos de cirurgias nós temos para esses pacientes? E é um pouco diferente também do paciente com outras doenças. Em relação à ressecção intestinal, a gente tem que pensar que a gente vai retirar o trecho do intestino que está doente. Retira e, a princípio, anastomosa. Então, a questão da ileostomia ou não ileostomia é um outro momento de decisão. Mas o paciente, na maioria das vezes, vai para uma ressecção e anastomose primária. Drenagem do abscesso, que hoje a gente tem uma coisa muito boa, que é a drenagem guiada por agulha, percutânea, guiada por ultrassom ou tomografia, né, que às vezes permite tirar o paciente de uma situação ruim, permitir que ele vá à cirurgia num tempo melhor, mais bem nutrido e mais bem preparado. A estenoplastia é uma cirurgia muito importante no paciente com Crohn, porque naquele paciente que tem múltiplas lesões de delgados, a gente não pode ir lá e ficar tirando pedacinho por pedacinho. Então, a gente tem como fazer uma plástica e abrir aquele pedaço estenosado e o paciente voltar a se alimentar sem ficar ressecando, e o que levaria o paciente a uma síndrome do intestino curto. A cirurgia perianal, a doença perianal é uma doença desafiadora, porque esses pacientes, eles fazem múltiplos abscessos, e se não forem muito bem avaliados em termos de cirurgia, eles vão evoluir com incontinência fecal. Né? Então, o que a gente tem de primeira mão, se nada pode ser feito naquele momento, é a passagem do Sedem ou Ceton e encaminhamento imediato para o paciente para início de biológico. O estoma temporário. O estoma, né? Pode ser temporário ou pode ser definitivo, né? Quando o intestino precisa ser desviado, ou por maneira de ileostomia ou colostomia, eu vou explicar um pouco mais na frente, né? Que podem ser reversíveis ou não reversíveis. Tá? E na colite ulcerativa, a gente tem que sempre falar da cirurgia da colite de uma maneira diferente, porque a retocolite ulcerativa é uma doença que a ressecção cura a doença, né, quando a gente faz uma ressecção. E aí, esse slide apareceu na aula que eu estava junto com a Adalberta, lá no ECO, que era sobre cirurgia, a parte de cirurgia do ECO, e falando da evolução do uso dos imunobiológicos nesses pacientes com retocolite. Então, às vezes, a gente vai trocando, a tentativa de evitar que esse paciente vá para a cirurgia, e, no final, o que a gente tem é um intestino desfuncionalizado, curto, e um paciente em situação clínica, às vezes, muito ruim. Eu falo que é obstinação terapêutica, às vezes, né? Então, quando a cirurgia é indicada na retocolite ulcerativa? Na colite aguda grave, né, vamos falar, então, assim, isso é um paciente muito delicado. O paciente entrou com colite aguda grave, ele tem que estar com o cirurgião do lado acompanhando o processo. Né? O atraso na indicação da cirurgia, e hoje a gente tem o não respondeu o corticoide, ele vai para o infliximab, vai para o TOFA, vai para o UPA, a gente tem outras opções que não tinham no passado,
mas o atraso da cirurgia eleva muito a mortalidade do paciente. Eu já vi paciente morrer em pronto-socorro público sangrando de colite aguda grave, porque nenhum colega do cirurgia queria colocar o paciente na sala. E o paciente veio a óbito por sangramento. A doença resistente a medicamentos, volto a falar daquele slide, a gente tem que admitir que tem paciente que não responde e que esse paciente é um paciente à cirurgia. E a cirurgia devolve a qualidade de vida do paciente. A dependência do corticóide a longo tempo, eu acho que está muito ligada à resistente. Para o paciente que não está respondendo bem, ele torna-se dependente de corticóide, porque, como a Edra falou, é fácil chegar ali na farmácia, comprar prednisona, eu vou me sentir bem, e depois eu vou ter as consequências do uso crônico da prednisona. E o risco de câncer, que lógico que a gente sabe hoje muito bem que o risco de câncer não está associado só ao tempo de doença, mas também à falha de controle da atividade inflamatória desses pacientes. Então, quanto mais inflamados, maior é o risco desses pacientes. E quando ela é a primeira escolha, né, que a gente vai pensar e começar pela cirurgia. Eu sei que isso, às vezes, existe aquele negócio, mas eu não quero operar, né? O gasto também não quer mandar para a cirurgia. Então, na doença de Crohn, ilho-secal limitada, principalmente os pacientes com o padrão B1 de acometimento, já tem trabalhos que estão sendo bem conduzidos, que esses pacientes submetidos à cirurgia, ressecção, eles entram por um tempo de remissão prolongado, semelhante ou melhor do que o uso do imunobiológico. Eu estou falando do paciente com doença inflamatória limitada à região ilho-secal. A estenose fibrótica não tem jeito, gente, porque está fibrosado, você viu lá que não tem, a gente vai ver pelo ultrassom, vai ver pela ressonância, que não tem mais atividade inflamatória, mas o paciente está estenosado. Eu não tenho que ficar insistindo com aquele paciente. Ele está sentindo dor, está perdendo peso, está desnutrindo. Na retocolite ulcerativa, de novo, a crise grave, que tem que ser muito bem avaliada, e a displasia de alto grau. Aí não tem mais jeito. Né? No tumor board desse ano no Março Azul, entrou uma discussão justamente de um caso desse, né? O paciente que já tem uma displasia, já tem uma biópsia com displasia de alto grau, ele tem que ser operado. Não vai poder continuar seguindo com o seu tratamento. Aí, de novo, né, a questão desse trabalho foi apresentado no ECO desse ano, em relação a comparando pacientes com padrão de B1, com B2 e B3. O B1 se beneficia, o B2 e B3 não tanto, também porque você já está operando o paciente com padrões mais graves, né? Aí vem a questão da discussão do tempo da indicação, né? A bolsa ilianal, que é a cirurgia de preferência na retocolite ulcerativa. Tá? Então, assim, eu botei essas 3 etapas, mas só para poder vocês entenderem que a cirurgia da bolsa ilianal, ela é feita, são 3 períodos. A retirada do colo e do reto, aí faltou o reto, a construção da bolsa ilianal, e cada cirurgião vai construir a bolsa da maneira que ele tem mais experiência, em J, em S, em W, e depois do fechamento. Então, esse paciente tem que ser discutido que ele vai precisar de 2, 3 cirurgias, no mínimo, aí, a depender de como você vai fazer essa ordem, e hoje tem diversas ordens diferentes propostas. Retirado todo o intestino e ligado o ilho no ânus, na verdade, a 1 centímetro do canal anal, deixa-se o menor coto retal possível, para evitar recidiva no coto retal. Então, o ECO fala muito bem das recomendações para os pacientes que vão para a cirurgia. Então, a gente tem que pensar que todo paciente com doença de Crohn que necessita de cirurgia, ele precisa ter uma avaliação do risco nutricional. Né? A gente não pode... eu estou pensando em operar, eu vou já pensar em preparar ele nutricionalmente para isso. Né? É recomendada a avaliação com um nutricionista, a possibilidade de realizar suplementos orais, nutrição enteral. Passou.
E nós temos que ter esse contato íntimo com o nutricionista, porque o paciente precisa ir bem para a cirurgia. Junto com o médico assistente, a retirada do corticóide para a menor dose possível, preferencialmente menor que 20 miligramas. A otimização da nutrição pode ser feita por via oral, né? Não precisa, se o paciente está se alimentando e consegue, a gente não precisa não fazer enteral, pode ser feita por via oral, e as outras vias só em casos especiais. A retirada do corticoide, como já... uma coisa importante, biológicos e pequenas moléculas não interferem na cirurgia. A gente não opera esses pacientes preocupados com biológicos. Eu já operei vários pacientes de uso de biológicos, isso não interfere no pós-operatório desses pacientes de maneira geral. Então, a gente não suspende. O que a gente faz quando a cirurgia é eletiva é tentar operar no intervalo, cirurgia de intervalo. A profilaxia tromboembólica já é um consenso, né? Então, essas são as recomendações que nós temos em relação ao eco. Só para poder explicar, porque tem muita gente aqui, que está todo mundo falando do eco, do eco, do eco. O eco é a Organização Europeia de Crônico-Colite, que é o maior órgão, acho que hoje, que dita as rotinas e normas e estudos que todos os grupos seguem. Então, por isso que a gente está toda hora, todo mundo falando, o eco é o eco. A nutrição em DI, o que comer faz a diferença real, e comer faz a diferença real para a gente operar esse paciente, né? E por que é tão importante? Porque os pacientes chegam desnutridos, principalmente o paciente com estenose, gente. Tem que tomar muito cuidado com o paciente com estenose, porque ele vai desnutrindo, às vezes, sem a gente perceber. Ele vai perdendo um pouquinho, ele está comendo alguma coisa, você acha que é suficiente, não é. Então, até 70% dos pacientes vão chegar para a cirurgia com algum grau de desnutrição. Isso é o principal, a urbina baixa é fator de risco diretamente relacionado à decência de estômago e complicação pós-operatória. E aí entra o papel do nutricionista, que é um membro essencial da equipe nesse momento. Ele tem que ajudar a gente a botar o paciente no melhor momento para a cirurgia. Pode ser uma forma, que eu já falei, uma forma líquida completa, por via enteral. Isso aí vai depender de paciente para paciente, da tolerância deles dos suplementos orais. Para enteral, só quando não pode ser usado o trato digestivo. Então, aí vem como... a nutrição do pós-operatório também é importante, porque esses pacientes que vão para a ressecção intestinal ou para a bolsa anal, a gente tem que pensar que, às vezes, o pós-operatório ele é lento mesmo, né? Às vezes tem que ter um cuidado de tentar fazer uma evolução lenta. E aí o cuidado também do nutricionista no pós, para ajudar a gente nesse processo de evolução. Essa evolução é uma evolução padrão, não é sempre assim, mas a gente sabe que o paciente começa com líquidos claros e vai demorar um tempo para ele conseguir voltar à alimentação que ele tinha, uma alimentação normal. E nesse período tem que estar sendo acompanhado, porque senão nesse pós-operatório também o paciente vai desnutrir. Porque às vezes a gente fala para a gente, estou comendo, mas não está comendo o suficiente. E a saúde mental, né? Isso é muito importante, porque os pacientes têm medo da cirurgia, né? Por que tanto medo? Não, acho que nem só os pacientes têm medo, acho que todos os profissionais que lidam têm medo, né? Às vezes a gente vê que o paciente demora a chegar por um medo da equipe toda em geral. Né? O paciente tem o medo, é o luto, porque não sabe como vai ficar a barriga, a cicatriz, como vai ficar a ostomia dele, a ansiedade, vergonha, depressão. A ideação suicida, realmente 20% a mais nesses pacientes, tá? E é o papel do psicólogo, tá? E aí entra o psicólogo na psicoeducação, no acompanhamento, nas terapias deles. Isso é muito importante, a gente não pode subestimar o psicológico dos nossos pacientes. E aí o paciente tem que entender e viver com a mudança quando ele tem um estômago, e é muito difícil, tá?
A gente vai ter pacientes que aceitam muito bem e outros que começam a chorar só de ouvir e falar na palavra do estômago. A ileostomia é o uso do intestino delgado, então, quando você usa o intestino delgado e coloca ele na pele para fazer a ostomia, você vai ter fezes líquidas que vão funcionar várias vezes ao dia. Isso é uma diferença grande, principalmente em termos de orientação nutricional, porque as perdas eletrolíticas vão ser maiores e a perda hídrica também. É temporária na maioria dos casos? Sim, a gente tenta ser, mas nem sempre vai ser. Tá? E quando dá para fechar, é com 8 a 12 semanas após. A colostomia com intestino grosso, isso permite umas fezes mais bem formadas, com ritmo mais confortável para o paciente. Mas, para a doença inflamatória, ela é muito mais de exceção, tá? Do que a regra, né? Porque, se a gente for pensar nas cirurgias que a gente faz mais definitivas. E a orientação, nesse caso, da estomoterapeuta, da enfermagem, é muito importante para ensinar o paciente a lidar com essa estomia. Hoje a gente tem muita coisa boa. E é possível fazer tudo, gente, com a estomia. É possível nadar, viajar, a vida sexual é ativa. Então, a gente só precisa ensinar o paciente e estimular que ele pode ter uma vida normal com a estomia. E como se preparar para a cirurgia? O que a gente tem que pensar? Isso já quando vocês estão ali pensando em indicar o paciente. Primeira coisa é pedir a avaliação nutricional, que tem que começar de 4 a 6 semanas antes, para dar tempo da gente equilibrar esse paciente. Né? O psicólogo, para poder já preparar o paciente para uma cirurgia que tem um pós-operatório que às vezes é prolongado, que pode ter complicações, e que a gente tem que... Eu falo que o paciente que entra para a cirurgia com medo, emocionalmente afetado, o índice de complicação é muito maior. Aquele paciente que entra confiante, que bem, entra acreditando no procedimento, a evolução dele é muito melhor. Reduzir o corticoide, então, nos gastos, sempre que tiverem, tentar já começar essa redução. O cirurgião discutir com o paciente as técnicas, as etapas, o que pode acontecer de errado, como que vai ficar o ritmo intestinal dele num pós-operatório imediato e tardio. O paciente, o que ele pode fazer? Parar de fumar, isso é parte do papel do paciente, fazer os exames e tentar chegar na cirurgia sem dúvidas. Mas, para isso, também, a gente tem que estar todo mundo disposto a ouvir o paciente, ter tempo. Né? Então, a qualidade de vida após a cirurgia. Eu falo que o paciente bem indicado e bem operado, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor depois que a sua doença é retirada. Né? Então, a cirurgia, quando bem indicada, melhora a qualidade de vida e da grande maioria dos pacientes. Isso é uma verdade. O paciente volta a viver. Né? Você tem uma estenose ali, se não comia, você vai voltar a comer e vai poder sair, namorar, sair, ter sua vida normal. Então, em relação aos funcionamentos da bolsa ileoanal, a gente tem a média de 4 a 8 evacuações, mas 86% dos pacientes relatam vida social normal após a bolsa ileoanal. A gente sabe que esses pacientes precisam mudar de emprego em 20% das vezes, mas retornam à sua atividade após a cirurgia. Semana passada, eu atendi uma paciente no SUS que ela chegou chorando, que falou que tinha largado o trabalho, que ela desistia de ficar brigando com o banheiro para poder ir no banheiro no trabalho dela. Então, tudo que ela queria era ficar boa para voltar à vida dela. A vida sexual no homem, lembrar que pode haver problema, a bolsa ileoanal há uma dissecção do reto, então tem que ser conversado com ele que pode haver disfunção erétil, na mulher não, tá? E que das mulheres que querem engravidar, o que às vezes a gente faz, elas podem engravidar, é que a gente retarda a retirada do reto, né? Deixa o reto para retirar depois de uma gestação. Pode ser feita a retirada do colo sem um reto inicialmente e depois totalizado. Em relação à vida natural, social, esses pacientes retomam a sua vida normal.
A saúde mental, a ansiedade e a depressão, a gente sabe que quando a cirurgia controla a doença, isso tudo vai se adaptando e os pacientes retomam as suas atividades. Então, é a equipe que cuida, né? Não é só um. Eu acho que é muito importante quando a gente faz o encontro multidisciplinar, porque a gente tem o gastroenterologista, a gente tem o nutricionista, a gente tem o psicólogo, a gente tem o cirurgião e tem o paciente. Está demorando a passar. Então, cada um desses componentes vai fazer a sua parte para que, no final, tudo dê certo. Mas que é importante essa participação de cada um nele. E que o paciente, que é o objetivo final nosso, ele chegue confiante nesse tratamento. Então, mensagens finais, já passei muito do horário aí para te falar. A importância de se pensar bem nesse paciente e mostrar para ele que a cirurgia não é o fim da linha, ela pode ser o começo de uma vida melhor, pode ser até o começo do tratamento, com muito mais liberdade, muito mais condições, tá? Então, para o paciente, para o psicólogo, que ele precisa preparar esse paciente, ajudar ele a passar pelos seus medos e tranquilizar para o pós-operatório. O nutricionista, o preparo, como já foi dito. E o estudante, que acho que não sei se tem estudante aqui, mas é entender que a doença de Crohn é uma doença muito complexa, com grande impacto biopsicossocial, e que o cuidado multidisciplinar, baseado em evidências científicas, é muito importante e é o padrão de excelência no tratamento. E para todos, tratar cedo, tratar no treat do target, reduz as complicações e as cirurgias. E que a doença tem cura para a retocolite e controle para a doença de Crohn. Acho que, como está o tempo adiantado, eu tinha um videozinho, 40 segundos, dá para passar? E aí, na colostomia dela... Olá, meu nome é Gerlane Ganho, tenho 37 anos e convivo com a doença de Crohn há cerca de 10 anos. Meu diagnóstico veio após o nascimento do meu filho. Ao longo dos anos, enfrentei sintomas intensos, inflamações severas e diversas cirurgias, principalmente devido a fístulas perianais. Acabei perdendo a musculatura e o funcionamento do reto. Minha rotina era extremamente limitada, eu chegava a ir ao banheiro mais de 20 vezes ao dia. Era exaustivo. Diante disso, foi necessária a retirada do colo. A cirurgia foi um sucesso, mas o processo de adaptação não foi imediato. Levei cerca de 1 ano para me adaptar à nova realidade, aprendendo a cada dia a me aceitar e a conviver com a bolsa de colostomia. Neste período, o apoio que eu recebi fez toda a diferença. Minha família esteve ao meu lado e foi essencial, juntamente com a equipe médica e a estomaterapeuta, que me auxiliou para eu poder ganhar mais autonomia. Eu não apenas sobrevivi, eu voltei a viver. Hoje eu tenho muita gratidão, gratidão a Deus, à equipe médica e à minha família que esteve comigo. E também aos profissionais que cuidaram de mim. Eu posso afirmar que a minha colostomia me deu liberdade de viver. Então é isso, gente. Eu tentei trazer a cirurgia de uma maneira leve, porque, na verdade, mostrar qual a importância de trazer a cirurgia para a realidade. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Eu acho que vamos começar a pensar a cirurgia como uma opção, às vezes, de primeira linha, sim, para poder tirar esse paciente, às vezes, de muitos anos de imunobiológico, com esses novos estudos que a gente tem.